Olá pessoal, eu sou Franca Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E hoje vamos falar desse livro, Chutando a Escada, do autor Rajon Chang, né? É um sul-coreano, né? Professor em Cambridge, em Harvard, né? Consultor do FMI, do Banco Asiático, do Banco Europeu, né? E o que ele aborda, né? Ele aborda que todo o conceito de Washington imposto hoje aos países em desenvolvimento, né, não foram usados para os países que se desenvolveram primeiramente na Revolução Industrial. Por exemplo, né, é, aliás, né, ele também é muito lido por Rafael Cortez, o presidente que foi do Equador e que hoje, pelo lawfare, se encontra na Bélgica. Tá? Rafael Cortez, ele curte Radio Chang. Essa edição aí é da editora Unesp, de 2003, mas ele também lê muito Tomás Piketty. Tá? Liberalização de mercado, liberalizar o mercado, né? Eles não liberalizaram quando eles estavam se tornando grandes, né? Eles eram protecionistas, tá? E agora eles querem liberação de mercado, por quê? Eles têm uma infinidade muito maior de tecnologia de mercado, não é? Que pode abarrotar o nosso mercado e a nossa balança ser sempre prejudicada, né? Ao invés da superávit primário, vai dar o quê? Vai dar uma balança negativa, comercial negativa. Privatizações, tá? Você nunca ouviu falar nos grandes países como Inglaterra, Alemanha, é, Dinamarca, Estados Unidos, em privatização, principalmente de empresas estrangeiras comprando empresas desses países, né? Basta ver o exemplo dos Estados Unidos tentando comprar uma empresa da Alemanha e os alemães não permitiram, né? Ou então os Estados Unidos não permitiram que a China comprasse uma empresa que era nacional dos Estados Unidos, né? Mas eles querem que nós vendamos as nossas, não é? Para quê? Para que haja o processo de superexploração da periferia. Periferia, os países em desenvolvimento. Flexibilização das leis trabalhistas. Por quê? Porque a mão de obra fica mais barata e aumenta a lucratividade. E isso está acontecendo, a gente sabe disso, não é? Por quê? Nos Estados Unidos também há uma flexibilização das leis, isso desde da implantação do neoliberalismo no governo Ronald Reagan. Lá, por exemplo, quando o patrão fala você está demitido e não tem direito a nada, a receber nada, somente os dias trabalhados, né? E é esse ponto que eles pretendem também chegar no Brasil. Não é? Por quê? Porque a mão de obra fica mais barata, aumenta-se a concentração de lucro. Inclusive, o FMI lançou recentemente um relatório dizendo que onde o neoliberalismo foi aplicado, só aumentou as desigualdades sociais e a concentração de renda. Banco Central Independente. O Banco Central Independente não funcionaria no Brasil. Por quê? Porque ficaria subordinado indiretamente, né, entre aspas, ao Banco Central norte-americano e ao capital internacional especulativo. Tá? E aí ele poderia fragilizar economicamente com as suas propostas de taxa de juros, de política econômica, macroeconômica e microeconômica, não é? Levando um governo, por exemplo, que não é de agrado da elite econômica, à impopularidade e até à queda, não é? Devido à situação financeira imposta por um Banco Central independente que não é subordinado ao Estado. Fim das barreiras comerciais. Foi como eu disse, né? As barreiras comerciais, o que? Fim das taxas alfandegárias. Eles se fecharam para crescer, né? Praticaram protecionismo, né? Mas agora eles acham que isso é errado. Eles fizeram isso no passado. Né? Por isso que o livro chama Chutando a Escada, porque todas essas políticas é uma fórmula para eles chutarem a escada de ascensão social dos países da periferia para países com maior possibilidade de crescimento e desenvolvimento.
proteção à propriedade privada, não só tecnológica, como intelectual. Né? Eles não fizeram isso no começo da industrialização. Eles chegaram a roubar fórmulas de propriedade, espionagem industrial, né? Compra de maquinários sem autorização, né? Uma série de sabotagens que eles fizeram para poder o quê? Adquirir, né, modelos de industrialização que outros países já tinham e eles não tinham, tá? Então, eles pregam hoje a proteção à propriedade intelectual e à propriedade tecnológica, mas eles nunca fizeram. Economia, né, a economia na mão do mercado, né? Eles sempre foram protecionistas. Quem desenvolveu a economia desses países foi o Estado, não é? Mas eles querem economia livre para quê? Para preencher todos os espaços, né, onde o Estado deixa de existir, para poder ganhar mais dinheiro e sugar mais dos países de periferia, tá? Radio Chang vai dizer isso. Geralmente eles impõem segundo Raja Chang, essas políticas que tenham que ser implantadas entre 5 a 10 anos. Eles demoraram décadas para abrir o mercado, não é? Para fazer esse tipo de política. Inclusive o neoliberalismo hoje é responsável por grande parte da miséria do povo americano, do povo inglês e principalmente dos países de periferia. Por quê? Porque a primeira parte, não é, que é a concentração de renda, acontece. E o neoliberalismo diz, quanto mais o crescimento, mais a distribuição de renda. Só que a segunda parte, a distribuição de renda, nunca acontece. As pessoas ficam pobres, né, como nos Estados Unidos, hoje com 140 milhões de pobres e 40 milhões abaixo da linha da pobreza. A Inglaterra com muitos pobres também, né, a Alemanha, que é o menor problema aí, mas Grécia, Itália, todos eles com grandes problemas sociais. Por fim, não é um livro que ele procura desmistificar, não é, o consenso de Washington. Né? Que consenso é esse de Washington? Não é? É o consenso de abertura total dos países emergentes. Não é? Para quê? Para que eles possam faturar em cima dos países emergentes, né? Com as privatizações levando nossas riquezas minerais, naturais, né? Que eles já não possuem mais, e deixando o país cada vez mais pobre, mais dependente e mais submisso às políticas econômicas impostas por esse chamado consenso de Washington. Ok, pessoal? Essa foi a minha participação e até a próxima.